Abençoa, Senhor, as famílias a amar. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias a amar. Abençoa, Senhor, a minha também. Olá a todos. É bom estar na vossa companhia, mais uma vez. E como esta música sugere, hoje gostaria de vos falar um pouco sobre a família. Homem, mulher, filhos. Esta música pedia uma bênção para as famílias. A bênção é o bem. Deus quer o bem das famílias. Senhor nosso Deus, eu te dou graças e te bendigo pelo dom que é a família. Homem, mulher, filhos, marido, esposa e os filhos. Pai, mãe, filhos, irmãos, avós, tios e outros parentes. Abençoa, Senhor, as famílias, para que elas vivam na paz, na harmonia, para que sejam felizes, não apenas um ou outro membro, mas toda a família seja feliz. Obrigado, Senhor nosso Deus. Também vós sois uma família no céu, Pai, Filho, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Deus, nos enviaste o vosso Filho ao mundo. Também ele nasceu numa família. São José, pai adotivo, Maria de Nazaré, sua mãe, e o Filho, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a saber ocupar bem nosso papel na família, nosso lugar, a desempenhar bem as tarefas que temos de fazer na família. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Nossa Senhora, Rainha da Família. Vou falar da família a partir de um livro que comprei há uns anos, que se chama Crianças Felizes e Saudáveis, de um terapeuta norte-americano, em que ele diz o seguinte: antigamente, as pessoas casavam-se, tinham filhos e educavam-nos. Se havia algum problema, os filhos perguntavam aos pais, aos tios, aos avós, como fazer, e tudo se resolvia. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo mudou radicalmente. As famílias grandes foram desaparecendo e tornaram-se pequenas, porque muitos filhos emigraram, separaram-se dos pais, e a família ficou reduzida ao núcleo fundamental: marido, esposa, filhos. Ou então, um pai, uma mãe só e os seus filhos. Portanto, aquela ideia dos pais, filhos, netos, bisnetos morarem juntos foi-se reduzindo muito. Hoje as construções são tão pequenas que não permitem estar tanta gente junto. Apareceram muitos estudos sobre a educação. A educação dos filhos tornou-se mais difícil, porque a família passou a viver em função dos filhos. Atenção que o que eu vou dizer, ou melhor, o que este senhor Rosemonde disse, não vai ser bem aceito por você que está desse lado. Dizia ele que a família viver em função dos filhos é um erro. Os pais tornaram-se permissivos e democráticos. E as crianças, os filhos, tornaram-se egoístas, exigentes
crianças mimadas, malcriadas, incontroláveis. Basta ver a forma como hoje os filhos tratam os pais. Tu cá, tu lá. A educação correta não vem apenas da leitura de muitos livros científicos e de mitos que as ciências da educação foram produzindo. Diz este autor, a educação faz-se com amor, mas um amor com autoridade, não é um amor melado. Com amor, com determinação, que significa disciplina, ordem, exigências. Os pais devem ter sensibilidade para as suas próprias necessidades. Atenção, pais. Estar atentos às suas próprias necessidades. Estar atentos também às necessidades dos filhos. E também bom senso. Este autor chama a atenção para os pais não se preocuparem muito com pormenorzinhos, nem as consequências de uma possível decisão errada. Se o pai e a mãe errou, pequenas coisas não faz grande diferença. Prestar tanta atenção às necessidades próprias, os pais, do seu casamento, como presta atenção às necessidades dos filhos. Isto não é pedir que os pais se tornem egoístas, mas que estejam atentos. Se fizer isto, diz este autor, a tarefa de educar é mais simples e agradável. A educação dos filhos é difícil, mas não tanto como às vezes faz crer. Qual é o objetivo supremo maior da educação dos filhos, diz este autor? É tornar os filhos autónomos, independentes, não precisarem dos pais, poderem ver-se livre dos pais. A educação mais correta é aquela que faz com que os filhos se tornem adultos inseridos na sociedade. Mas isto tem que ser treinado, tem que ser aprendido. Os filhos devem começar a ser autónomos em casa. Por exemplo, de manhã ao levantar, os filhos devem escolher a roupa que vão vestir, o calçado. Não seja sempre necessário perguntar ao pai e à mãe. Ver os livros que têm que levar para a escola, eles têm que se assumir responsabilidades. Levantar-se por conta própria. Um despertador, um telemóvel, um rádio que toca. Que não seja sempre preciso o filho estar dependente da mãe ou do pai para o chamarem e fazer uma guerra para o filho se pôr a pé, a filha se pôr a pé. Tornar o filho autónomo, independente nas pequenas coisas, fazer a sua higiene, sem a mãe estar sempre a mandar. Hoje muitos filhos dependem dos pais no aspecto económico e das mães que cuidam da sua roupa, do seu vestuário, da comida. Isto até aos 30, 35 anos, 40 anos. Ficam uns eternos adolescentes, nem sequer jovens são. E já deviam ser adultos e assumir responsabilidades. Quem assume a responsabilidade, muitas vezes, são os pais. Pelos filhos. Em algumas coisas até talvez esteja certo, mas em muitas coisas é errado. Sobretudo quando os pais assumem a responsabilidade dos filhos. Devem ajudar, mas não substituir. Então vamos ver alguns pontos concretos. Primeiro, atenção que isto é muito importante aos pais. Só que isto é problemático. Exige os pais pensar e refletir sobre o seu casamento, sobre a sua vida relacional. E muitos não estão para aí virados. Primeiro, reparem bem como isto é uma coisa... Este livro já tem dezenas de anos e como é uma coisa muito importante. Pôr o casamento em primeiro lugar. Pôr a relação entre o marido e a esposa em primeiro lugar.
Portanto, não são os filhos que têm de estar em primeiro lugar. Claro que são bebés, precisam de muita ajuda, pois são pequeninos. Isso é uma coisa. Mas os pais estar atentos também às suas necessidades, às suas exigências, à medida que os filhos vão crescendo. A relação mais importante dentro do casamento, diz este autor, é entre o marido e a esposa. Porque se a cabeça estiver bem, os filhos estão bem. Se a cabeça, o marido e a esposa, a cabeça do casal, estiver mal, esse mal passa para os filhos. Pôr o casamento em primeiro lugar. Segundo, exigir a obediência dos filhos. Os filhos devem obedecer. Às vezes há razões, outra vez simplesmente porque o pai e a mãe querem. Terceiro, exigir e dar a possibilidade dos filhos contribuir de forma significativa para a família. O que é que isto quer dizer? Que os filhos não podem ser os parasitas que vivem à custa dos pais sem fazer nada. Devem ajudar, colaborar nas tarefas de casa e até nas despesas da casa. Arrumarem, ajudar na cozinha, na limpeza, numa horta, no jardim, um quintal. Quarto, atenção, dar aquilo que os filhos realmente precisam, se os pais puderem, aquilo que realmente precisam, e dar um pouco daquilo que eles querem, mas muitas vezes não precisam, não têm necessidade. Então, distinguir o que é que os meus filhos precisam, têm necessidade. Outra coisa é distinguir os caprichos que eles querem tudo, vão ao mercado, querem tudo, mas realmente não precisam. Isto significa que os pais devem saber dizer sim aos filhos e devem saber dizer não. Quanto mais as famílias são democráticas, atenção pais, mais os filhos se tornam ditadores e tirânicos. Quanto menos controle sobre os filhos pequenos, mais eles ficam descontrolados. Quanto mais as coisas correm mal, mais os pais se sentem culpados, inseguros e acabam todos por ficar cada vez mais loucos. O amor que há na família tem que ser feito com autoridade. O pai e a mãe dizer a um filho: eu gosto muito de ti. Amor, autoridade, tens que fazer isto. Tem que haver determinação, disciplina, ordem. Naturalmente, com compreensão. Ver se o que está a pedir é razoável. Se os filhos podem e devem fazer o que está a pedir. E ter, portanto, bom senso. Vou terminar dizendo isto. Quando os filhos dizem que seus pais são porreiros, que são bons, que são fixes, é de desconfiar. Se calhar estão a ser maus educadores, maus pais, embora bem intencionados. Quando os filhos dizem que os pais são chatos, que são maus, que são insuportáveis, se calhar é de acreditar que talvez estejam a ser bons educadores. Obrigado pela vossa atenção. Espero que gostem deste vídeo e que o comuniquem aos outros. Um abraço e que Deus ajude o casal a ser feliz. Que não sejam apenas os filhos a serem felizes. Tem que ser pais e filhos, todos, a serem felizes em casa.